Muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos, caros colegas deputados, e dou também as boas-vindas aos membros aqui presentes da delegação para a audiência à Missão Escola Pública, com o objetivo de apresentar os resultados finais do inquérito dirigido a diretores escolares promovido no âmbito do balanço do primeiro período letivo. Relembro que terão 10 minutos iniciais para poderem apresentar os resultados que entenderem relativamente a este tema. Depois passaremos a palavra a cada um dos grupos parlamentares para uma intervenção de 3 minutos e terminaremos depois com uma intervenção final também de até 10 minutos para poderem responder às questões. Portanto, se não houver questões de nenhum grupo parlamentar, e se estiver claro, poderíamos então começar. Passaria então a palavra ao João Francisco Silva, que vai ser o porta-voz nesta primeira parte para poder apresentar os vossos resultados. Muito obrigada. Já está. Tá. Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queremos agradecer mais uma vez a possibilidade do Movimento Missão Escola Pública mostrar os resultados do inquérito por nós promovido. A Missão Escola Pública é um movimento de professores que vem nos últimos quase 4 anos promovendo iniciativas que visem a melhoria da mesma. No que diz respeito aos motivos que nos traz aqui, é a apresentação dos resultados do inquérito nacional que permite realizar um balanço de um primeiro trimestre, período, do presente ano letivo. Assim, recolhemos dados sobre horários sem professores, quais as medidas adotadas pelos diretores para responderem a esta situação tão premente e quais os condicionalismos sentidos no exercício do cargo de diretor. O questionário foi enviado por e-mail para 809 agrupamentos e escolas não agrupadas, tendo sido respondido por 222 agrupamentos, ou seja, mais de 25% do total dos agrupamentos nacionais. A amostra que mencionamos é bastante robusta e fiável e contou com a colaboração dos diretores escolares, aos quais desde já enviamos os nossos agradecimentos, e a sua distribuição encontra-se estratificada nos documentos que foram, entretanto, divulgados. E sim, este inquérito prova que, de facto, é possível obter números. Estes dados irão ser divulgados pelo meu colega Gustavo Bastos e, seguidamente, a minha colega Mercedes Pescada apresentará algumas propostas de solução para a falta de professores. Senhores deputados, os elementos que aqui vêm à vossa frente totalizam cerca de 120 anos de experiência educativa e pedagógica e não se demitem de lutar pela melhoria do ensino em Portugal, independentemente do partido político que governa o rumo da nação. Perante isto, consideramos habilitados a apresentar e propor algumas sugestões que possam mitigar alguns dos atuais problemas da escola pública. Passo agora a palavra ao meu colega Gustavo Bastos. Obrigado, João. Senhoras e senhores deputados, vimos apresentar os resultados do nosso inquérito a diretores escolares. São dados concretos, são dados nacionais e mostram uma realidade que não pode continuar a ser desvalorizada. Primeiro ponto, se calhar o cerne deste inquérito, a falta de professores tornou-se um problema nacional. Cerca de 70% dos diretores tiveram horários sem professor por mais de uma semana. Mas o caso agrava-se. O dado mais grave é este. 34% dos agrupamentos reportam horários sem professor durante todo o primeiro período letivo. No Algarve, esse valor chegou aos 50%, em Lisboa, Val do Tejo, 41%, no centro, 36%, e mesmo no norte, que era o último bastião resistente à falta de professores, 22%. Isto significa alunos sem aulas durante meses, significa também que já não é uma mancha no mapa, é mesmo uma ferida nacional. Segundo ponto, também muito grave. No primeiro ciclo, a situação ainda é mais grave. O inquérito mostra que 14% dos diretores tiveram turmas de primeiro ciclo sem professor atribuído durante todo o primeiro período. Quando falta um professor do primeiro ciclo, a criança não perde uma disciplina, perde mesmo a escola. As soluções encontradas mostram a emergência. Alunos distribuídos por outras turmas, integrados em turmas de outros anos, recurso a professores de apoio, docentes de educação especial e técnicos especializados. Estes técnicos especializados não podem, por lei, avaliar os alunos. Portanto, as perguntas que deixamos é como serão avaliados estes alunos? Estaremos, de facto, a cumprir o artigo 74º do direito à educação e de igualdade de oportunidades para todos? Lanço estas perguntas também. Terceiro ponto. As escolas estão a sobreviver com medidas de emergência. A principal resposta, toda a gente sabe, são as horas extraordinárias. Cerca de 62% dos diretores referem que é a medida que estão a adotar. As horas extraordinárias tapam buracos, é verdade,
mas não constroem soluções. Numa classe já envelhecida, as horas extraordinárias vão representar um maior desgaste, uma maior probabilidade de baixas médicas e diminuem a atratividade de uma profissão que, como sabem, tem vindo a ser reportada como pouco atrativa. Como sabem e como os números mostram, no fundo. Então, há outro dado que é preocupante. 25% dos diretores referem que reduziram as medidas de promoção do sucesso, como os apoios. Para manter a escola a funcionar, está-se a retirar o apoio a quem mais precisa. Estamos a sacrificar o sucesso educativo e a equidade para garantir apenas um funcionamento mínimo. Quarto ponto do nosso inquérito. Recursos humanos sem formação especializada. No nosso inquérito encontramos agrupamentos com mais de 50 professores, recursos humanos, chamemos-lhe assim, sem formação em ensino. Não está em causa a boa vontade das pessoas que chegam. Aliás, nós precisamos de gente nova nas escolas. No entanto, ensinar não é improvisar. Ensinar exige formação científica, formação pedagógica e formação didática. Estamos perante uma crise de qualidade e estamos perante uma crise de responsabilidade pública. A resposta não pode ser baixar a exigência. A resposta tem de ser com orientadores de estágio, parcerias com as universidades. No fundo, revisitem, por favor, o modelo da década de 90 de formação de professores, que, a nosso entender, é o melhor. Ponto número 5. Adiamento da aposentação. Uma medida com eficácia por demonstrar. Em 57% dos agrupamentos, houve pelo menos um docente que adiou a aposentação. À primeira vista pode parecer um sucesso. No entanto, os dados regionais levantam dúvidas, uma vez que a medida aparece homogénea em todo o território nacional. Mas a escassez não é homogénea. Portanto, perguntamos nós se faz sentido adiar a aposentação de um professor de um grupo não carenciado numa zona não carenciada. Poderíamos gastar o dinheiro da remuneração extra desse docente numa outra medida. Por exemplo, aumentar o vencimento dos professores que recebem estagiários, aumentar o subsídio de deslocação. Também deixamos estas perguntas. Por fim, os diretores revelam que estão sob enorme pressão. Então, o inquérito mostra que as principais dificuldades dos diretores são falta de assistentes operacionais, excesso de burocracia, falta de professores, indisciplina e os processos concursais. Tudo isto leva as direções escolares a estarem afastadas de uma liderança pedagógica. As direções escolares dizem que estão sempre a resolver emergência atrás de emergência. Portanto, senhoras e senhores deputados, deixamos estas 6 evidências que provam que a escola não está em tranquilidade. A escola pública está em esforço. Estes dados não pedem apenas o vosso reconhecimento, pedem a ação. É a altura de agir, é tempo de agir. Vou passar a palavra à minha colega. As principais medidas apresentadas por este Governo para a mitigação do problema da falta de professores são respostas avulsas com peso direto a médio e a longo prazo no agravamento da própria situação, como a utilização dos professores do sistema na lecionação de horas extraordinárias que a médio prazo acusarão o desgaste acrescido. A utilização de recursos humanos não profissionalizados ou as chamadas vias aceleradoras de formação de professores também não são solução. São um atalho que será mais tarde pago pelas gerações futuras. A distribuição de alunos por outras turmas e asseguradas por recursos humanos não especializados, quando eles estão na aprendizagem da leitura e do raciocínio matemático, são um erro que hipotecará o nosso futuro, criando gerações certificadas, mas pouco ou nada competentes. Os concursos de colocação diária são pura demagogia. De que serve a agilização do processo se não existirem professores para preencher o próprio processo? Não há soluções milagrosas para o problema da falta de professores, mas o fundamental passa por medidas concretas e incisivas, transversais a toda a carreira, que deem sinais claros para a sociedade do valor e do respeito que a profissão exige e merece. Medidas como a devolução da autoridade aos professores, com legislação e meios de regulação da indisciplina adequados, céleres e incisivos. A diminuição da burocracia, aumentando a confiança no trabalho dos professores e gerando para a sociedade percepções de respeito pela figura da autoridade. Um Ministro da Educação não pode mostrar-se surpreso perante estudos que certificam a competência pedagógica dos seus professores. Essa surpresa coloca-o vergonhosamente ao nível de um conde de Abranhos do genial Lessa, que desconhecia as províncias de que era ministro. O caráter funcional desta profissão deve ser respeitado.
não podendo ser colocado ao nível rasteiro de um tutor de IA. A valorização salarial, quer das horas extraordinárias, quer dos vencimentos base e correspondentes tributações fiscais. Esta valorização tem de respeitar todos. Não podem existir professores recém-chegados à profissão a ganhar mais do que professores com 20 e muitos anos de serviço por via dos incentivos ao IRS jovem. É insultuoso e desrespeitoso para quem está há anos no sistema a dar tudo para que este não colapse. A formação de professores tem de ser revista. Tem de existir verdadeira articulação entre as universidades e as escolas. Coloquem ao serviço dos novos professores a sabedoria e a competência dos professores mais experientes, valorizando esta tarefa, e contribuam dessa forma para lançar sementes efetivas de competência pedagógica e humana numa efetiva passagem de testemunho enriquecedora da escola pública. E sim, esta é a escola herdeira de Abril. Sem ela, talvez a maior parte de nós não estivesse hoje aqui, porque foi ela que permitiu a diluição das fronteiras económicas ao constituir-se como elevador social. Missão Escola Pública apela aos deputados para que não deixem a escola pública tornar-se na escola dos socialmente desfavorecidos, dos que não conseguem aceder à educação privada de qualidade e inclusiva. Esta é uma luta ideológica, não é uma luta partidária e a responsabilidade dela é de todos. Enquanto os políticos e a sociedade em geral não entenderem que uma escola não é uma empresa que dê lucros palpáveis e continuarem a olhar para ela como uma forma de ocupação de jovens a qualquer preço, não respeitando os profissionais que lá estão, enquanto os governos e a sociedade não encararem a despesa de educação como um investimento no futuro do país, não existirão professores, porque os que cá estão abandonarão num prazo de 10 anos a profissão, se não antes por cansaço, e os novos entenderão esta profissão como um mero ritual de passagem para outras profissões, porque verão nos veteranos o espelho da falta de futuro e aquilo em que não querem tornar-se. Um profissional que foi pouco respeitado pelo poder político e, consequentemente, pelo resto da sociedade. Obrigada.